quando nós lembramos que muitas pessoas são levantadas por Deus, mas com o tempo elas são vencidas pelo cansaço, talvez pela ganância. Foi o que aconteceu com Saul. Saul foi um excelente rei. O início do seu reinado foi maravilhoso. Foi um homem que obedecia a voz de Deus, mas com o tempo o poder foi tomando o coração de Saul. Aí Deus lá dos céus, ele olha para a terra e ele fala: eu preciso de um homem segundo o meu coração. E ele levanta o profeta Samuel e fala: Samuel, você vai na casa de um homem chamado Jessé. E quando Samuel chega na casa de Jessé, ele se depara com os filhos de Jessé, homens de terno e gravata, homens preparados para a guerra, homens robustos, bem alimentados, bem instruídos. Mas quando passa pela mão do profeta, todos eles, nenhum foi aprovado, a ponto de confundir até o próprio profeta. E o profeta falou: Senhor, não é nenhum desses. E Deus falou: Samuel, você olha como um homem vê, mas eu tenho um propósito para essa família, eu tenho um propósito para Israel, e o futuro rei não está aqui. Foi quando Samuel faz uma pergunta: Jessé, você não tem mais nenhum filho? E Jessé fala: ah, tá. Olha, o que passou o rei de Israel? Ele foi esquecido pelo próprio pai. O menino que estava malhando, o menino que estava por trás das malhadas, o menino que estava cuidando, fazendo o serviço que não era agradável da família. E muitas das vezes eu ficava falando: ah, Davi fazendo serviço de escravo, ah, Davi fazendo serviço que era das mulheres daquela época, pastorear. Mas eu cheguei a uma conclusão: Jessé, por mais que ele tivesse os seus filhos ali, aparentemente robustos e preparados, ele não colocou o que era mais precioso que ele tinha na mão desses outros filhos, mas confiou ao pequenino Davi. Eu não sei o que aquele menino tinha. Talvez não. É certo de que a Bíblia diz que ele era menor, que ele era diferente dos outros irmãos, mas talvez não tivesse músculo, mas tinha caráter para cuidar do que era precioso do pai. Talvez você não tenha músculo, você não tenha dinheiro, talvez você não tenha um curso de teologia, talvez você não seja nem de segundo grau, mas se você tem algo que agrada ao Senhor, se você tem a presença de Deus na sua vida, saiba que o Pai vai deixar de entregar algo para os preparados e vai colocar nas tuas mãos. Foi o que Deus fez com Davi. Mas mesmo cuidando das ovelhas do pai, o menino foi esquecido. O menino estava lá, e quando Samuel pergunta: não tem mais um, não é possível, Deus não mostra esses aqui. Ah, você não está gravando não. Aí Jessé fala: nossa, eu me esqueci do Davi. E Samuel fala: enquanto ele não chegar aqui, a mesa não vai ser posta. Enquanto vocês não trouxerem esse menino aqui, a mesa não vai ser colocada para ninguém. Eu quero te dizer que Deus tem uma mesa preparada para você. Deus, ele tem um lugar de honra preparado para você. E quando esse dia chegar, que a soberba, que o poder não invada o teu coração. Porque quando o menino chegou, Samuel derrama o azeite sobre a cabeça dele. Talvez ninguém entendeu nada, porque as coisas de Deus nós não entendemos. E ainda que nós não venhamos a entender, que nós temos que crer e confiar que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Quantas foram as vezes que você se perguntou: Senhor, por que eu? Mas essa pergunta, ela não pode ficar tirando na sua cabeça somente essa pergunta. Ao invés de perguntar: Senhor, por que eu? Agora você vai dizer: Senhor, me revela o que o Senhor tem para mim. Senhor, me instrui no que o Senhor tem para mim. Porque Deus, ele te capacita. Ele coloca a palavra na sua boca. Ele coloca situações difíceis que você, aos olhos humanos, não tem condições de resolver. Mas verdadeiramente não é você que resolve, é o Senhor que resolve por você.
Então, o menino, ele vai galgando no ministério. Só que o Samuel, o profeta Samuel, unge a cabeça dele com óleo. E ao invés dele levantar o nariz dele e dizer: ah, meus irmãos, vocês aprontavam comigo, papai, o senhor me deixava lá por trás das malhadas, sendo humilhado, é isso? Agora eu sou rei. Mas não, o menino é ungido e volta para o campo de trabalho. Meu Deus. O menino, ele é ungido rei, mas ele volta a trabalhar, ele volta a cuidar. Muitas são as vezes que nós temos que trabalhar. Eu trabalho muito para a honra e glória do Senhor. E às vezes eu me perguntava assim: eu estou cansado. Mas em momento nenhum eu virei para o meu pastor e falei: pastor, estou cansado, me tira esse ministério aqui. Senhor, eu estou cansado, me tira essa função aqui. Não, sabe por quê? Porque Deus, Ele não trabalha com desocupado, não. Amém. Se você trabalha, se você busca, se você está lutando pelo melhor na sua vida, saiba que é com você que Deus vai contar. Eliseu estava na 12ª junta de boi trabalhando, Mateus trabalhando, Pedro trabalhando, todo mundo estava trabalhando. Então Deus, Ele chama os trabalhadores. Aleluia, glória a Deus. Davi estava trabalhando, Davi estava talvez cansado, mas mesmo assim ele não foi isento da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na vida dele. Se você está trabalhando e trabalhando muito, saiba que é você mesmo que Deus vai usar. Aí o menino recebe aquela unção e ao invés de levantar o nariz, ele abaixa, ele volta para o pasto, ele volta a salmodiar, ele volta a glorificar o Senhor em oculto. Aleluia. Porque as nossas maiores batalhas são vencidas quando não tem microfone na mão, são vencidas quando não tem câmera, são vencidas quando ninguém está nos vendo. Diante de Saul, o Saul olha para Davi e fala: menino, o Golias vai te matar. Menino, ele é guerreiro desde quando nasceu. Aí Davi fala: ei, quando um leão entra na propriedade do meu pai, quando um urso arrebata uma ovelha, eu vou lá, eu agarro na juba dele e eu não deixo levar o que é do meu pai. No final da contabilidade está lá todas as ovelhas do meu pai, porque eu dou tudo de mim. E o que me chama a atenção é que Saul, ele não questiona Davi. Ele, quando viu o menino, ele falou: verdadeiramente, o que esse menino está falando é verdade. E sabe, Davi falou: eu mato o leão, eu mato o urso. E tudo isso foi vencido quando ninguém estava vendo. Está difícil para você? Entra no teu quarto, ajoelha diante do Senhor, clamas a mim e responder-te-ei. Você tem um Deus que te responde. Você tem um Deus que ouve as suas orações. Você tem um Deus que não está com os ouvidos tampados, que não estão com os olhos fechados, que não está com as mãos encolhidas. É esse Deus que desde a eternidade ainda não se viu, ainda não se ouviu, um Deus que trabalha ao nosso favor. Você poderia estar na sua casa, mas você veio buscar o Senhor. Você veio buscar a Deus. Aí, o menino, como eu disse aqui, a gente pensa que foi só flores. Mas não, Davi teve as suas guerras. E a primeira guerra que Davi teve foi para mudar a história dele. Essa guerra que você está passando, por mais que pareça que não tem fim, por mais que pareça que não vai dar certo, eu quero te dizer, é esta guerra que vai mudar a história da sua vida. Porque um gigante chamado Golias estava afrontando o povo de Israel. E aonde estavam os soldados de Saul? Porque todo rei tem a sua
comitiva de soldados especiais, a tropa de elite. E eu vi na Bíblia Sagrada, um dos livros que mais me chamam a atenção, que eu mais me aprofundei, foi 1º e 2 Samuel. E todo rei tem a sua tropa de elite, tem os seus valentes. Como nós conhecemos os 37 valentes de Davi. Mas Saul não tinha os seus valentes. Tinha uma tropa, tinha um exército, mas não tinha soldados valorosos como Davi teve. Então, quando Golias afrontava o povo de Israel, afrontava o reinado de Saul, cadê os valentes de Saul? Não tinha. Eles se acovardavam, nem que fosse para morrer, nem que fosse se apresentar para morrer diante de Golias, tinha que ter um, mas eles se acovardaram. Aí Davi soube da história, e quando ele soube da história, ele ficou indignado, João. Sabe por quê? Porque Golias deixou de afrontar só Saul. Golias deixou de fazer uma afronta pessoal a Saul. E ele começou a afrontar o Deus de Israel. E quando o inimigo afronta o Deus de Israel, é só uma questão de tempo para ele cair. Esse inimigo que está tentando tirar sua paz, saiba que ele não está te afrontando, ele está afrontando o Deus de Israel. E essa batalha vai ser vencida pelo nosso Deus. E quando Davi descobre que Golias estava afrontando ao Deus de Israel, ele fala, eu vou lá. E quando ele se depara naquela situação, um homem de 2,94 metros, escudo de bronze, armadura de bronze, e Davi, 1,70 m, um menino de aproximadamente 17 anos. Eu imagino o povo dizendo, vai morrer. Saul tentou dar um jeitinho brasileiro, menino, coloca a minha armadura, mas Davi não quis a armadura de Saul. Sabe por quê? Porque Deus, ele deu arma específica para cada um de vocês, e você não precisa pegar o que é dos outros, porque Deus deu para cada um de vocês, é teu e ponto final. É o teu jeito de orar que pode ser diferente das outras pessoas, é o teu jeito de adorar que pode ser diferente de outras pessoas. São estratégias de guerras que Deus deu para cada um de vocês. E Saul pega a armadura, menino, coloca pelo menos essa armadura aqui para o enterro não ser caixão fechado. Mas Davi falou, não, eu vou, porque ele vem diante de mim, ele vem diante de mim com armadura, com espada, com escudo, mas eu vou diante dele, em nome do Deus de Israel, o Todo-Poderoso, o grande eu sou. E Davi foi. Golias, quando ele vê, ele começa a rir, ele começa a debochar. Sabe por quê? Ser cristão é motivo de escárnio. Quantas vezes te chamaram de crente maluco, de Bíblia? Quantas vezes? E Golias começa a rir de Davi. Podem rir de você hoje, mas amanhã vão estar no chão. Podem rir de você hoje, mas amanhã é o Senhor que vai abater. E eu não estou falando isso aqui para que você coloque uma fagulha de ódio, de raiva, de vingança no seu coração. Não! Não é contra pessoas, é o que está por detrás das pessoas. Não falando mal de você, não é aquela pessoa, é o que está por detrás dela, porque a nossa batalha não é contra sangue, não é contra carne, é contra principados e potestades. E Golias rindo de Davi, e Davi confiando em Deus. Ele pega uma funda, uma espécie de estilingue daquela época, ele pega uma pedra, pega algumas pedras, coloca dentro da bolsa, e ele vai na direção de Saul. De Golias, perdão. E quando Golias vai chegando perto, ele quer se aproximar de Davi. Mas Davi, ele não deixa o inimigo chegar perto. Sabe por quê? Hoje em dia tem muitas pessoas que só reconhecem que é inimigo quando está pertinho. E quando está perto, meu amigo, não tem como correr atrás não. Sou praticante de artes marciais. E eu sei o perfil do meu adversário.
Se ele é lutador de jiu-jitsu, eu não deixo nem chegar perto. Porque depois que agarra, já era. Assim é no mundo espiritual. Quando nós enxergarmos, quando o Espírito Santo, em um dos seus dons, despertar esse dom em nós, aflorar esse dom em nós, que é o dom de discernimento de espírito. Sabe o que é isso? É quando o mal está longe, nós já identificarmos e intercedermos no nome do Senhor Jesus, para que esse mal bata em retirada. Aleluia. Discernimento de espírito. Entrou num lugar, Deus já sinalizou que tem alguma coisa errada. Entrou numa pastelaria e tem aquele gatinho lá dando tchau, já comer intercedendo, porque ali é oferecido. É entrar numa loja e ver lá uma imagem, já começar a interceder, porque o Senhor vai quebrando barreiras, vai quebrando correntes que pode de alguma forma te atingir. Comer uma comida oferecida, se você não saiba, sempre em espírito de vigilância, de oração. Então Davi, enquanto Golias queria chegar perto dele, enquanto Golias queria dar um abraço de urso nele, ele já pegou aquela funda. Ele já pegou a arma dele, não era a espada. E ele começou a girar aquela funda. E Golias rindo, não entendendo nada. E o povo que estava do lado de fora também não entendendo nada. E quando Davi solta aquela pedra, não foi a pedra, mas foi as mãos do Senhor que deu a vitória para Davi. A Bíblia diz que Golias, ele cai com a face no chão. E segundo a lei da gravidade, se a pedra vem de frente, ele tinha que cair para trás. Vocês pensam que foi só um tirinho de estilingue? Não. Nós não podemos romantizar. Não, foi como se fosse um tiro de revólver mesmo. Eu vi um vídeo um dia desse de um homem lançando uma pedra numa funda. E quando ele joga aquela pedra, faz um furo num escudo de metal. E segundo a gravidade, Golias, quando recebeu aquela pedrada, ele tinha que cair para trás, mas ele caiu para frente. Foi a mão do Senhor que deu a vitória para Davi. É a mão do Senhor que está trabalhando ao seu favor. É a mão do Senhor que está quebrando todo o mal. É a mão do Senhor que está fechando a boca do inimigo. É a mão do Senhor que está desfazendo os trabalhos das encruzilhadas. É a mão do Senhor que trabalha por nós. E Golias cai. E aquela batalha que parecia infinita mudou a história de Davi. Davi deixa de ser o cuidador de ovelha do seu pai. Davi deixa de ser um menininho ruivo, franzino, e ele passa a fazer parte do exército de Saul. E ele vira um grande soldado. Pastor, o senhor leu 1 Samuel 30, o que tem a ver com isso? Sabe o que tem a ver com isso? É que a nossa vida não é só de vitórias. Um dia vai chegar a guerra. E quando chegar o dia mau, que nós venhamos a estar revestido da armadura de Deus que se encontra no livro de Efésios. Revestidos de toda a armadura para que resista no dia mau. O dia mau é quando uma porta fecha na sua frente. O dia mau é quando uma pessoa que você mais ama te calúnia, te difama, vai embora, te abandona, prometeu e não cumpre. O dia mau é o dia que talvez você estivesse bem na sua casa e uma dor de cabeça, vem o diagnóstico que as coisas não estão muito bem de saúde, mas é a hora de nós levantarmos a mão para o Senhor e declarar: Pai, o Senhor já me fez vencer tantas batalhas, e não será essa que vai me destruir, e não será essa que vai me derrubar. Porque em 1 Samuel capítulo 30, do verso 1 ao 6, foi o dia em que Davi estava vindo da batalha, vitorioso, voltando. E quando ele chega para receber o afeto da família, quando ele chega para ver a sua comunidade, quando ele chega
quando Davi vem vitorioso, quando ele chega em Ziclag, que era a capital de Judá. Hebrom, a cidade mais desejada por todos os inimigos, porque Hebrom ficava no alto. Hebrom era banhada por rios, tudo que as pessoas precisavam. Mas quando ele chega em Ziclag, sua cidade onde estava ali o forte de Israel, não tinha ninguém aplaudindo Davi, não tinha ninguém tocando uma bateria, não tinha ninguém tocando um violão, não tinha ninguém tocando uma harpa, não tinha ninguém cantando um hino de vitória, não! A cidade estava vazia. E quando Davi olha aquela situação, ele se depara com um dia mau. E ele vê: cadê meu povo? Cadê minha esposa? Cadê meus filhos? Os soldados não veem ninguém, porque nós lemos aqui que os amalequitas entraram naquela cidade e levaram todo mundo. Mas eu fico impressionado com o cuidado de Deus aqui, sabe por quê? Nós vimos, desde o início do mês, o que está acontecendo em Israel. O que os terroristas fizeram: sequestraram aproximadamente 250, 300 pessoas e mataram também centenas de pessoas. Mas aqui diz que eles entraram na cidade, queimaram a cidade, levaram todos os moradores da cidade, mas não mataram ninguém. Sabe por quê? O poder da vida está nas mãos do Senhor. O poder da vida está na mão do nosso Deus. E levaram todo mundo. E os homens que voltaram daquela guerra começaram a chorar. Davi também chorou. Porque chorar faz parte da vida do crente. Se você não chorar no dia da pressão, se você não chorar no dia mau, vai no psicólogo, porque existe alguma coisa de errado com você. As lágrimas libertam. Muitas foram as vezes, talvez você passou por guerra e você se derramou na presença do Senhor. E aqueles primeiros 30 segundos de choro amargo, porque estavam sendo derramados na presença do Senhor, terminaram com sorrisos, porque o nosso Deus, ele tem um azeite, ele tem um bálsamo. É um bálsamo, é um remédio inexplicável que o ímpio não tem, que se chama Espírito Santo de Deus, que está dentro de você. E Davi, ele chora, e o povo chora, até que eles tomam uma decisão, e eles falam: quer saber de uma coisa? Vamos apedrejar Davi. Mas Davi, ele não falou assim: meus amigos, por favor, não me apedrejam. Eles não falaram, Davi não falou assim: olha só, leve em consideração todas as vitórias que nós tivemos, leve em consideração por mim. Não. Davi, ele se fortaleceu no Senhor. 1 Samuel capítulo 30, verso 6. Nunca se esqueça, Davi, ele se fortaleceu no Senhor. Aleluia. É tempo de nós levantarmos a nossa cabeça. É tempo de nós nos fortalecermos naquele que pode todas as coisas. E quando ele se fortalece no Senhor, ele não fica se lamentando, ele não fica chorando as mágoas. Quando nós nos fortalecemos no Senhor, nós dobramos a nossa manga, colocamos o colete, pegamos a nossa armadura e nós vamos para a guerra, porque não existe tempo para ficar se lamentando. Nós somos filhos de Deus, nós somos servos do Altíssimo, e quando as coisas estão difíceis, é a hora de lutar, é a hora de batalhar. Aleluia. E do verso 6 em diante, Davi, ele já fez o que era mais importante. Ele se fortaleceu no Senhor. Quando ele se fortalece no Senhor, ele vira e fala assim: Senhor, os amalequitas entraram aqui, levaram as mulheres, as crianças, saquearam toda a cidade.
Senhor, eu posso persegui-los, eu posso lutar contra eles. E Deus dá uma ordem: Davi, vai, porque é certo que você será vitorioso. Queridos, quando nós tomamos um passo na nossa vida, eu sei que nos dias de hoje dá vontade de fazer uma porção de coisas. Investimento, vou investir nisso. Fulano de tal falou que se eu depositar não sei quando, eu vou receber não sei quanto. Mas é hora de nós perguntarmos ao Senhor se Ele está no negócio. É hora de perguntar ao Senhor: Deus, o Senhor vai comigo? Porque muitas das vezes nós quebramos a cara. Muitas das vezes nós vamos para lugares e voltamos com a mão vazia. Sabe por quê? Simplesmente nós fazemos sem a consulta do Senhor, sem a permissão do Senhor. E isso não é para nós. Porque em tudo nós colocamos o nosso Deus na frente. Quer seja nas pequenas coisas. Senhor, me protege dentro daquele BRT que eu preciso chegar no trabalho. Senhor, me protege no volante. Senhor, me protege. Em todos os detalhes, colocar o Senhor na frente da nossa vida. E Davi, com a raiva que ele estava, cheio de sangue nos olhos, como dizemos, né? Ele poderia ir atrás: vamos lá, vamos matar todo mundo. Mas não, ele fez uma pergunta: Senhor, eu posso ir? E diante daquela pergunta, Deus falou: você pode ir, e você vai ser mais do que vitorioso. E Davi foi, com 600 homens. 200 pararam no meio do caminho porque ficaram cansados. Eles não tiveram condições de ir com Davi. Ficaram no meio do caminho. Nem todo mundo que se diz que está contigo vai conseguir chegar até onde Deus quer que você chegue. E isso não quer dizer que eles são covardes, que eles são medrosos, não. Simplesmente Deus tem algo maior para você. E Davi foi com 400 homens. E Deus deu a vitória. Deus foi lá com ele. Gente, vocês não têm noção de como é importante nós consultarmos a Deus em todos os detalhes da nossa vida. Davi, em uma das suas batalhas, mais uma vez ele pergunta: Senhor, o Senhor vai comigo? E Deus fala: eu vou com você. E Davi pede um sinal. Qual vai ser o sinal que o Senhor vai comigo? E Deus fala: quando você estiver no local onde tem as amoreiras, você vai escutar passos correndo em cima de você. É Deus correndo na sua frente. É Deus sinalizando que Ele está com você nessa batalha. Assim como foi com Davi, é contigo também. Ele não te abandonou. E Davi foi e voltou vitorioso. Tudo foi recuperado. Existe restituição. Restituição é quando você perde algo e você ama tanto aquilo que você não quer nada além daquilo, você só quer aquilo. Isso é restituição. Deus faz. Deus faz. Algo que você ama tanto. E você fala assim: Senhor, restitui aquilo que eu quero de volta. Eu quero de volta o que é meu. E foi isso que Deus fez. Deus restituiu tudo aquilo que foi roubado. Mas o nosso Deus, Ele tem sempre mais. Repita comigo: Deus tem mais. Deus tem mais para você. E além dele restituir a família de Davi, a família dos homens daquela cidade, os despojos foram entregues para Davi também. Davi saiu para a guerra sem nada. Mas na verdade ele tinha tudo.
Porque Jesus é suficiente na sua vida. Aleluia. Jesus é suficiente na sua vida. Você não precisa de espada. Você não precisa de armadura se você tem Deus, porque Deus luta por você. Gideão não moveu uma espada. Ezequias não moveu uma espada. Josafá não moveu uma espada. Porque Deus trabalha por nós. Talvez eu mencionei isso aqui mais de 10 vezes nessa pregação. E é isso que eu quero que você entenda aqui hoje. É que Deus, Ele trabalha por você. Você não chegou aqui em vão. Você não veio até esse lugar aqui em vão. Deus tem uma bênção para a sua vida. Amém? E da mesma forma que Davi foi e voltou vitorioso. E da mesma forma que Davi, muitas das vezes se levantaram gigantes para tentar derrubar, para matar Davi, e esses mesmos caíram por terra. Saiba que você é um vencedor e Deus é contigo. Essa palavra não é uma palavra de autoajuda, não é para levantar o seu ego, porque para isso já tem rede social, para isso já tem esses pastores aí, café com leite aí. Mas nós estamos aqui para proferir a verdadeira palavra do Senhor. E é essa palavra que te liberta. E é essa palavra que faz de você um vencedor. E é essa palavra que faz de você um vencedor. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu ministério. Que você possa sair daqui cheio de Deus. Não permita que o diabo faça que você saia daqui atribulado. Não dê essa legalidade para o inimigo. Porque o culto não é para nós. O culto é para o Senhor. É Ele que está sendo adorado nesse lugar. É Ele que está sendo bendito nesse lugar. É Ele que está sendo exaltado nesse lugar. É Ele que está sendo agradecido nesse lugar. E não é porque o proprietário pintou essa igreja. E não é porque nós ganhamos uma bateria nova para a glória do Senhor. E não é porque o som está alinhado, não. É porque você está aqui cultuando o nome do Senhor. Nós estamos glorificando o nome do Senhor. Esse Deus que nos ama, Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. As nossas batalhas, nós não impressionamos Jesus pela nossa habilidade. Nós impressionamos o Senhor. Quando tudo está indo mal, quando as coisas não estão de acordo com o que nós queremos, e mesmo assim nós entramos por essas portas e buscamos força, essa força que não é nossa, essa força que vem do alto, e conseguimos glorificar o nome do Senhor. Eu quero te dizer que você é mais do que vitorioso. Tem pessoas que estão comemorando o dia de hoje. Cemitério de Ricardo de Albuquerque lotado. Tinha um pastor com microfone lá fazendo culto. Eu não sei se ele estava louvando, que passou de carro. Tinha a galera do Ziringuidum lá também, do Candomblé. Lotado. Quantos sonhos estão ali em Ricardo de Albuquerque? Quantos planos, projetos estão aqui no cemitério de Campo Grande? E se você está aqui hoje, é porque Deus, Ele tem uma bênção para a sua vida. É porque Ele tem planos maiores para você. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor.